Oi. Ah, não dá, né, Babi? Infelizmente. Muito certo, não tá difícil. Mas vamos lá, a gente vai entendendo que é assim mesmo, né? Voltou. Juninho tá lá conectando de novo. Aí, Júnior. Sim. Então vamos lá, como a gente estava falando, como é essa folia, então, essa coisa sobre o álcool em gel? Vamos começar falando isso? Do momento. Sim, tá aí uma coisa que parece que as pessoas não entendem, né? Oi? Apareci de novo? Sim. Tá Nossa, gente, nós difícil. vamos ter que fazer uma live bem rapidinha, porque tá difícil a internet. Tá Então, as difícil. pessoas dificilmente estão entendendo isso, que não há tanta necessidade assim, esse desespero pelo álcool em gel, né, Júnior? Isso, exato. O álcool gel, como eu estava falando, primeiro de tudo, é um produto que sumiu de mercado, né? Então, assim, acredito que todos os estabelecimentos comerciais já tinham um estoque, né? Já estavam parcialmente preparados. Só que quando deu esse boom do vírus, esse produto sumiu, né? Sim. E muitos fornecedores abusivos começaram a revender, repassar para nós essa mercadoria com o triplo, quádruplo do preço, né? Sim. O que a gente está tentando fazer? A gente está tentando colocar assim uma margem mínima, 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 apenas assim para pagar o imposto e poder repassar para os consumidores e todo Sim. mundo ter acesso ao produto. Porém, Aqueles que realmente necessitam, né, Júnior? exato. Porém, esse produto está muito difícil de chegar. Então, por exemplo, para essa semana eu tinha mais de 3.000 unidades do produto pedido para chegar e não chegou. E não Então, chegou. e o que a gente está fazendo? A gente está tentando montar uma lista de reserva e conforme vai chegando, a gente vai ligando e avisando as pessoas dessa lista. E a gente vai fazendo uma triagem, né? Geralmente oferecendo um ou dois itens, dependendo do tamanho, para cada pessoa, para tentar atingir o máximo da população possível. Sim. E seria prudente que as pessoas entendessem isso, claro, né? Obviamente. E não ficar loucos atrás do álcool em gel se não tiver tanta necessidade. Tá em casa, Exato. tá com água, sabão, detergente, shampoo, não é mesmo? Exato. A água e o sabão é essencial, tá? Então, assim, se nós, né, que estamos ali no trabalho, a gente conseguisse o tempo todo ir lavar a mão, seria excelente. Mas como a gente às vezes não consegue devido ao movimento e tudo Sim, mais, para isso que serve o álcool gel, para a gente estar sim, tentando fazer essa asepsia o máximo possível. Se com você certeza. tem o álcool gel, conseguiu comprar e tudo mais, é muito importante que você tenha isso em mente. Se você está na sua casa, prefira lavar a mão com água e sabão do que fazer o álcool gel, ficar utilizando o álcool gel sem necessidade. Ok. Então vamos lá, Júnior. Uma outra coisa assim que eu acho bem importante que a gente converse com você. A pessoa que começar a sentir alguma coisa, algum tipo de sintoma, né? Ah, comecei a ficar com dor de cabeça, comecei a ficar com o nariz trancado, com dor de garganta. O, qual é o procedimento? O que, que tem que fazer? Vai logo tomando remédio? Como que é, Júnior? Certo, então vamos lá. Primeiro de tudo, que a gente tem que ter muita consciência, que a gente não pode lotar os hospitais de uma forma repentina.
Então, como a pandemia ela está crescendo e daqui uns dias vai estourar cada vez mais, vai chegar na nossa cidade, infelizmente, a gente tem que ter isso em mente, que a gente não pode lotar os hospitais para realmente tirar a vaga de quem está precisando. Então, se você está com os primeiros sintomas de uma leve gripe, de um resfriado, fique em Sim. casa, fique resguardando e fique se tratando como se fosse um resfriado comum. Se Sim, você e começar que com remédio que toma daí? os Os- remédios de resfriado mesmo, normal, não precisa utilizar nada diferente. O que está sendo recomendado não fazer o uso momentaneamente é o ibuprofeno, porque alguns casos e alguns pesquisadores ligaram o uso de ibuprofeno com uma piora do caso de coronavírus. Mas isso Ah, não está comprovado, né? É uma certo. hipótese, então é uma recomendação para não utilizar ele. Porém, se você começar a sentir os sintomas, começar a ter uma piora, começar a ter uma dor de garganta um pouco mais forte, começar com uma tosse seca, começar a ter um pouquinho de dificuldade respiratória, a coisa vai ficando um pouco mais séria. Então, a recomendação para você procurar ajuda em hospitais é se você estiver com muita tosse, bastante dor de cabeça e com muita falta de ar. E, obviamente, junto com tudo isso vai vir uma febre alta. Daí sim você vai procurar ajuda. Júnior, mas daí não é muito tarde? Não. Então você tem que analisar os seus sintomas. Então você vai lá, você começou com sintomas de leve, você vai se tratar, vai ficar resguardado em casa e provavelmente vai melhorar. Agora, se você começou a sentir uma falta de ar para fazer coisa básica em casa, vai subir uma escada, vai fazer qualquer coisa e sentiu essa falta de ar, começou com uma tosse, começou a apresentar alguns quadros de febre, procura ajuda médica daí, tá? Mas isso tem que ser muito consciente, porque a gente não pode superlotar o nosso sistema de saúde. E nem as farmácias, né? Não adianta daí qualquer coisa, vai na farmácia, leva o pai, a mãe, vai com o filho. A gente tem que também ter essa consciência, né? Ah, isso é Vai na importantíssimo. farmácia. Assim, hoje, gente, é para ficar em casa. Essa semana agora vai ser a semana principal para a gente reverter isso daí. Então, alguns estudos estão mostrando que essa semana que a gente vai entrar a partir de amanhã é a semana de principal transmissão. Então, para a gente tentar segurar isso para não estourar daqui a um mês. Então, se Sim, você precisar realmente sair de casa, precisar ir na farmácia, no mercado, seja lá onde for, vai uma pessoa, não precisa levar pai, mãe, filho, cachorro, vai um só. E quando você for nesses locais, vá com consciência que se tiver cheio, você vai ficar aguardando lá fora. Por exemplo, na nossa farmácia central, que é a nossa maior unidade, é onde tem maior sim. movimento. A gente está limitando o atendimento de 5 em 5 clientes. Por quê? Ah, Porque entendi. eu tenho um espaço físico grande, o meu balcão é grande, a minha perfumaria é grande, então 5 pessoas não vão ficar aglomeradas, Sim. juntamente com todos os funcionários que vão estar circulando lá dentro. Entrou 5 pessoas, a gente fecha a porta e conforme vai saindo um, o outro entra lá fora. Entendi. Medidas fundamentais para que a gente consiga realmente dar uma segurada nessa epidemia aí, né? Na Exato. proliferação do vírus, né? Eu estou falando mais Alguma coisa específico para a assim, Júnior? farmácia, mas é importante algumas coisas para o pessoal entender que vale para mercado e tudo mais. Por exemplo, você chegou no balcão da farmácia, vai pedir um medicamento, vai fazer um pagamento no caixa, alguma coisa, procura não ficar debruçado no balcão, procura não ficar muito próximo, dá um passinho para trás, que todo mundo vai Sim, conseguir conversar e se entender. Quanto mais longe o contato, melhor, né? Todos os funcionários estão preparados, estão com máscaras, estão com todos os equipamentos necessários para se proteger e para proteger a população, mas todo cuidado é pouco. sim, foi ótimo você falar de máscara, porque acho que é uma outra coisa bem importante que a gente toque no assunto. Não existe obrigatoriedade de usar máscara se não tiver sintomas, não é mesmo, Júnior? Então, as máscaras, elas são recomendadas para quem? Primeiro de tudo, a pessoa que está infectada. Quem está infectado, além do isolamento, de todos os cuidados e tudo mais, ela tem que usar máscara para não transmitir para outras pessoas, tá? Segundo, as pessoas do grupo de risco. Quem são o grupo de risco? Pessoas idosas, pessoas com doenças crônicas, pessoas com imunidade baixa, que fazem algum tipo de tratamento mais invasivo, uma hemodiálise, um tratamento de câncer, alguma coisa assim.
Por que que a Certo. máscara é bom? A máscara ela funciona como se fosse uma barreira física. Ela não vai filtrar o vírus, ela não vai fazer nada, mas ela vai evitar que você aspire essas gotículas infectadas ou transmita essas gotículas infectadas para outra pessoa. Sim. Por que que os profissionais de saúde têm que usar? Nós da farmácia, o pessoal do hospital e tudo. Porque a gente tem contato com muitas pessoas. A gente não sabe quem está infectado ou quem não está. Então, para nós, ele serve de uma proteção. E, obviamente, se um de nós vier a ser infectado sem saber, a gente vai estar protegido para não transmitir para Para outras não pessoas. Sim, é verdade. Me passou uma coisa aqui que é bom, eu vou falar agora, que a gente está falando disso. Então, o telefone é uma coisa muito fácil de passar esse vírus, né, Júnior? É, o Fala pro celular, dá telefone, pro outro falar. exato. Tudo que várias pessoas mexem é facinho. Telefone, computador, teclado, mouse, Nossa, calculadora, todos esses itens que várias pessoas mexem, é interessante sempre estar passando um álcool, um sprayzinho, um antisséptico, esses produtos de limpeza, para evitar ao máximo a contaminação. ok. Uma outra pergunta que eu acho bem prudente também é assim: existem alguns medicamentos que eles estão falando que inibe os efeitos do coronavírus. Isso não tem nada provado ou já tem? Então, vamos lá. Esses dias saiu na televisão, né, que a cloroquina e a hidroxicloroquina, elas ajudavam no combate, ajudam na prevenção e no tratamento do vírus. Tem que ser tratado com muita cautela, tá? Porque é muito pouco tempo para realmente efetivar alguma coisa. Ó, nós vamos ter uma participação especial agora. Ah, que Vai lá, lindo! Obrigada. vai assistir seu desenho, filho. Então, nós temos que tratar isso com muito cuidado. Realmente estão tendo alguns casos que estão sendo tratados com sucesso. Tem alguns casos que está dando certo isso. Porém, quando a mídia noticiou isso daí, os medicamentos que eram de venda livre, né, com receita simples, eles voaram das prateleiras, não tem mais nas prateleiras disponível. Só que tem Nossa, muitas pessoas que utilizam esses medicamentos para outros tratamentos, nossa, e aí vai lúpus, faltar o medicamento. malária, que esses medicamentos são utilizados, elas não estão conseguindo comprar. Então, o que que o Nossa, governo fez? O governo restringiu esse uso agora, esses medicamentos eles viraram controlados, psicotrópicos, então você só consegue comprar eles com receita especial 2 vias. Foi uma medida assertiva no meu modo de ver, porém essas pessoas que realmente precisam, elas vão ter um pouco mais de dificuldade para comprar. vão depender de uma receita, né? Porque vai estar tudo controlado. Sim, Mas, enfim, são coisas que às vezes fogem um pouco do controle e as pessoas também abusam demais, não é mesmo? Qualquer coisa já querem exagerar na compra e tal. Mas, sim. gente, vocês podem ir dizendo aí para nós, escrevam aí no chat alguma pergunta, alguma coisa que vocês realmente precisam saber, estão em dúvida, que a gente está aqui com o nosso farmacêutico Júnior Salvadinho, prestes aí a responder todas as dúvidas. A sua mãe me contou que vocês ficam direto no site do Ministério da Saúde, buscando todas as informações. Isso também tem sido bem desgastante, né, Júnior? Porque toda hora uma informação diferente. É que assim, a gente tenta acompanhar as notícias verdadeiras, né? O que realmente está acontecendo. Porque hoje em dia é muito fake news, né? Então tem muita Muito. gente que fala muita coisa sem saber, né? Então o achismo hoje é muito grande. Então, até assim, rede social hoje em dia, né? Muita gente às vezes se esconde atrás de um Facebook, de um Instagram, de um perfil fake, para às vezes fazer mal, levar notícias erradas, levar notícias que são Fala, inverdades para a é população verdade. e que muitas vezes a gente tem que combater isso daí. Eu gosto muito de me basear em notícias verdadeiras, então eu busco Com certeza. sites profissionais, muitos professores que foram meus, eu converso diariamente com eles, para a gente estar trocando essa ideia, para saber como que está assim, a nível de Brasil, no Paraná, Ponta Grossa, Rio Grande do Sul. Tenho colegas que estão trabalhando lá em Tocantins, em Palmas, então a gente está trocando essa ideia muito legal. Então dá para a gente ter uma real noção do que realmente está acontecendo, o que, que Está é verdade e acontecendo o que, que no não é. Brasil. É verdade. Eu também.
tenho me conectado muito com gestoras de academias do Brasil todo. E realmente não dá para escapar, a preocupação é geral, o problema já está instalado, né? Graças a Deus que ainda na nossa cidade nós não temos nenhum caso confirmado. É isso mesmo, né, Júnior? Até agora não temos nenhum caso confirmado. Nós temos 4 suspeitos, né? Até agora não apareceram os resultados ainda, mas a princípio pode ficar tranquilo que não tem, tranquilo assim, entre aspas, né? Que não temos nada confirmado. Temos um paciente aqui de Tararé que estava em tratamento de hemodiálise e tudo em Itapeva, que ele veio a falecer. É um senhor de 82 anos, ele acabou falecendo de pneumonia, mas também é sob suspeita ainda, não está nada confirmado, mas ele faleceu em Itapeva, apesar de ser aqui de Tararé. Ah, entendi. Nós temos uma pergunta ali que é sobre remédios para gestante. Se a pessoa está gestante e teve algum sintoma, o que ela pode tomar, quais a providência a tomar? Gestante pode tomar só o paracetamol. Se a gestante é só o que o médico recomenda e é a medicação mais segura para elas. Começou a apresentar outros sintomas, entra em contato com o seu médico que está te acompanhando na gravidez, não faz nada, não faz remédio caseiro, não faz chá caseiro, que tudo pode ser perigoso. A gente não sabe como que esse vírus reage a diversas situações, a diversas medicações. Então, e como a gestante é um caso especial, tem que tomar bastante cuidado. Sim, com certeza. E assim, mais alguma recomendação? De repente, idosos, né? Os idosos são tão sensíveis quanto as gestantes? Como que é? Porque normalmente o idoso também toma outras medicações, né, Júnior? Sim, o idoso é o principal grupo de risco, tá? Por que o idoso é o principal grupo de risco? O idoso, ele não tem o sistema imunológico tão forte igual as demais pessoas. Idoso geralmente já tem alguma outra doença crônica, alguma outra doença que já toma algum outro remédio, por exemplo, hipertensão, diabetes, uma bronquite, um problema renal, e isso que torna essas pessoas mais susceptíveis ao vírus, tá? Como que o vírus mata? Do que essas pessoas morrem? Elas morrem de incapacidade pulmonar. Então o vírus ele vai atacando o pulmão, ele vai meio que fibrosando o pulmão e a pessoa vai perdendo essa capacidade respiratória. Então uma pessoa mais jovem, saudável, ela consegue se recuperar. O idoso é mais difícil. E essas pessoas que tenham essas doenças crônicas e tudo mais, se tornam ainda mais susceptíveis por já ter esses outros problemas. Sim, outros problemas. Alguém perguntou aqui sobre isso, então acho que a pergunta está respondida. E também nós temos uma pergunta da Monique, quem está amamentando, daí qual o remédio que pode tomar? Mesma coisa, nenhuma medicação que o seu médico não autorizar, a não ser o paracetamol, que é mais tranquilo, é mais seguro nesses casos, mas nada que o médico não autorizar. Em alguns casos específicos, né, a pessoa pega uma infecção, alguma coisa, vai tomar um antibiótico, sim, mas é por um curto espaço de tempo e com a orientação médica, né? Uma coisa que é legal comentar é que a gente escuta muito, né, no balcão da farmácia, na rua e tudo mais. Eu sou jovem, eu não sou grupo de risco, eu não tomo nada e tudo mais. Provavelmente você vai escapar se você for contaminado. Porém, você tem um tio, uma tia, um avô, uma mãe, um pai que tem mais de 60 anos, que tem alguma doença crônica, que está acamado, que fez uma operação, que fez alguma coisa e está suscetível a isso. Então você pode não ser afetado, mas você pode transmitir para essas pessoas e acabar ocasionando um maior transtorno sem necessidade. Eu acho que isso é que está um pouco difícil das pessoas realmente tomarem consciência. Então, eu sou jovem, realmente posso sair numa boa desse problema, mas eu posso transmitir para alguém mais velho que não vai sair com tanta facilidade desse problema, não é mesmo? Sem dúvida, sem dúvida. A gente não sabe se vai sair e se às vezes sair, pode ficar com alguma sequela, alguma coisa que não vai ter uma qualidade de vida daí para frente. Outra coisa que é bacana salientar,
tem muita gente procurando nas farmácias vitaminas, vitamina C e tudo mais. Aí sim eu acho interessante. Por quê? Porque quanto a gente tiver com o sistema imunológico forte, mais difícil é do vírus conseguir se manifestar de uma forma agressiva. Então, assim, não é Sim. para sair tomando vitamina à toa. Você toma uns polivitamínicos específicos, alguma vitamina C, alguma coisa que você consiga fortalecer o seu sistema imunológico, pratica exercício físico, não para de praticar em casa, alimentação saudável e tudo mais, para que você consiga ficar com o seu organismo forte. Isso é muito importante. Sim. E quais vitaminas são as melhores? Tem uma pergunta aí. São diversas marcas que a gente tem hoje em dia, né? Então, as vitaminas de A a Z, que a gente chama, que existem diversas marcas, elas são bem completinhas. Elas têm a vitamina A, C, D e E, que elas estão tendo um combate legal no vírus, tem zinco, então tem bastante coisa que vai ajudar. Ju, Só a vitamina C esse- ajuda? Ajuda a fortalecer o sistema imunológico. Então, tudo que a gente conseguir acoplar para fortalecer é melhor. Tá, isso seria, assim, digamos, mais indicados, mais, acredito que ideal para quem não consegue ter uma alimentação também bem boa, né? Tem gente que realmente até hoje não consegue comer muitas frutas, não gosta de legumes e verduras. Então, essas pessoas sim devem buscar esse complexo vitamínico, é isso? Sem dúvida. Se você não consegue, eu não consigo comer verdura, fruta, minha alimentação é bem restrita ou por qualquer outro motivo, é mais interessante ainda você fazer essa complementação. Sim, é uma suplementação, né? Um complemento. Nós Sim. temos uma pergunta aqui que é sobre as vacinas, que deve ser as vacinas contra a gripe, né? Que agora, essa semana, inclusive, vai estar tendo a campanha. Muitos idosos têm medo de tomar. O que a gente deve fazer? Deve incentivar que os idosos tomem nesse momento ou não? Sem dúvida. Eu sou totalmente a favor de vacinas, né? Então, eu até conversei esses dias com o pessoal da Vigilância Sanitária e tudo. Vai sair uma campanha nos próximos dias de vacinação. Essas Sim, vacinas, elas são aquelas vacinas de gripe, essas campanhas de gripe que tem todo ano, né? E sim. por que que vai ser importante? Porque daí você consegue selecionar os casos virais. Então, por exemplo, a gente vai fazer uma campanha de vacina. Você vai tomar aquela vacina, você sabe que você está imunizado para aqueles tipos de vírus. Então, a chance de você se contaminar com aqueles vírus é bem menor. Então, você Sim. começa a selecionar os vírus que você vai ter. Então, por exemplo, o coronavírus não existe vacina, mas eu estou imunizado contra os outros vírus. Então, Os é outros. mais difícil eu adoecer com os outros, entendeu? Espero que a gente tenha respondido a sua pergunta, tá, Monique? Então, olha só, a gente também não pode se prolongar muito, porque logo, logo o Instagram já derruba a gente aqui, não pode demorar muito. Mas então, eu quero, assim, só dar uma resumida, digamos, para quem não pegou o começo da minha fala, que eu digo que eu me sinto, assim, pela família Artforma, a chefe da família, né? A mãezona. Então, eu confesso que eu estou muito preocupada com o bem-estar. Lógico, não só dos meus alunos, né? Não só da minha família mesmo, mas de um modo geral, da população de Tararé, do Brasil, do mundo todo. Estou muito comovida com tudo isso. E eu quero poder dar a minha contribuição. Eu acho que cada um tem que pensar nisso. O que eu posso contribuir para que as pessoas fiquem melhor, sintam-se melhor e tenham as melhores condutas. Então, esse foi o meu objetivo hoje, de convidar o farmacêutico Júnior Salgadinho para estar aqui com a gente esclarecendo essas dúvidas. O que é mentira, o que é verdade, com álcool em gel, com máscara, com os remédios, com assim, os primeiros sintomas que vão aparecer, quais as melhores condutas. E eu agradeço demais, Júnior, a sua participação. E eu espero poder ter contribuído um pouco, um mínimo, para que as pessoas sintam-se melhores e, mais importante, sintam-se seguras e sintam-se, assim, acolhidas. Elas não estão sozinhas. Nesse momento, a gente tem que entender que nós não estamos sozinhos. Ela não é, Júnior? Não, sem dúvida. O que eu acho que a gente tem que se conscientizar mesmo, gente, é que tem que ficar em casa, é importante ficar nesse isolamento, a gente tem que se Muito importante. prevenir,
a gente, estando em casa, a gente não passa e não pega de ninguém o vírus. Uma coisa que é essencial é a gente valorizar e apoiar esses profissionais que estão à frente dessa situação, os profissionais de Sim, saúde, sim, os hospitais, farmácias, os locais de comércio que não fecham, que são os mercados, pessoal da limpeza, gente, tem que ser valorizado. Pessoal que limpa os hospitais, que limpa as farmácias, o pessoal que recolhe lixo, são sim. as pessoas dos bastidores que não podem parar e estão expostas. Então vamos ficar em casa, vamos ficar tranquilo, vai passar isso daí, mas a gente tem que pensar nesses profissionais que eles estão expostos. Então, quanto Sim, mais a gente puder ficar em casa ali para ajudar, é ótimo. Não sim. existe coisa mais fácil do que ficar em casa. Então, vamos ficar em casa para colaborar. Não precisa sair de casa. Então é isso. Eu queria Pode falar pegar também, e ficar em Jocelyn, casa. eu queria falar, assim, mais específico aqui para Itararé, tá? Eu sou profissional da saúde, minha família inteira a minha esposa é profissional da saúde, trabalha no hospital, inclusive hoje ela está de plantão. Muitas vezes eu escuto o pessoal desvalorizando a nossa Santa Casa, os serviços prestados lá, o pessoal reclamando às vezes do atendimento, mas gente, nós somos uma cidade com poucos recursos, o pessoal está lá fazendo o máximo O possível. melhor, E nesses momentos de crise, são eles que estão lá. Pode com ser certeza. rico, pobre, preto, branco, não interessa, todo mundo vai ter que ir lá. Então, quanto mais a população apoiar a Santa Casa, ajudar, é essencial. Então, assim, eu queria deixar esse apelo para todo mundo olhar com bastante carinho para o pessoal da Aí. Santa Casa, para os profissionais que lá trabalham, e vamos ser conscientes, vamos ser pacientes, tolerantes, que todo mundo está tentando dar o seu melhor. Isso mesmo, certíssimo. Sabe as palavras, Júnior. Muito bem, parabéns. Parabéns a todos vocês da Farmácia Santana. São Obrigado. meus parentes, mas eu tenho um orgulho gigante pelo trabalho de vocês, por fazerem tudo com tanto carinho, com tanto amor, que eu tenho certeza que é isso que vocês fazem. O amor está na frente de qualquer trabalho de vocês, tá? Sem Parabéns, um dúvida. beijo enorme. Eu quero também aqui deixar o meu agradecimento para todos os colaboradores, profissionais, funcionários da nossa família Artforma, que estão aqui, ó, junto comigo, lutando aí para que a gente consiga realmente trazer esse bem-estar para os nossos alunos também que estão em casa, né? Os nossos alunos, e eu não quero dizer só para os nossos alunos, porque a gente está assim, ó, de coração aberto também para todo mundo. A gente não está trabalhando só com nossos alunos, não. A gente está trabalhando com todo mundo e é isso que nós queremos, tá? Estamos junto mesmo, e vamos passar por essa crise de uma forma positiva. É isso que a gente precisa. Precisamos de remédio? Sim, no momento certo, né, Júnior? Antes Sem disso, vamos dúvida. fazer a nossa parte para a gente estar muito bem, não é mesmo? Então, Vamos pôr gente, um na nossa abraço cabeça, gente, para que você, para todos da juntos farmácia. somos mais fortes. Juntos somos mais fortes, com certeza. Obrigada, Júnior. Um beijo grande, um Nada. beijo grande Eu que para agradeço. toda a família Farmácia Santana aí, tá bom? Eu que Gente, agradeço. obrigada pela participação de cada um de vocês, viu? Um beijo. Beijo, até Até mais. mais. Valeu, Tchau. Júnior. Valeu, tchau, tchau. Está à disposição para o que precisar. Valeu, obrigada. Arrasou! Foi muito bom! Será? Foi muito bom! Eu tava vendo do 4G, a qualidade tava ótima. Foi topíssima! Nossa, mas quase morri, porque ó, eu não podia baixar aqui, ó. Porque todas as vezes que eu pus aqui, caiu. Daí eu fiquei aqui, ó, Ai, foi segurando. topíssima. Toma uma água aqui. Senhor amado. Nossa, foi muito top. O Juninho falou super bem. Eu tava nos grupos da família. Tem certeza que deseja encerrar ao vivo? Encerrar.